Antes de se tornar o símbolo da identidade judaica moderna, a estrela de 6 pontas já brilhava sobre altares pagãos, amuletos mágicos e rituais proibidos por Deus. Conhecida como símbolo de proteção mágica, emblema de astrologia e poder esotérico, essa estrela percorreu milênios de história, passando por templos da Babilônia, papiros do Egito, grimórios de magos, até chegar ao centro da bandeira do Estado de Israel. Como um símbolo que os profetas bíblicos amaldiçoaram, se tornou o emblema de um povo escolhido. Desde os tempos mais antigos, o hexagrama, 2 triângulos sobrepostos, aparece em culturas religiosas e mágicas de todo o mundo. Na Índia Védica, era chamado Shatikona, representando a união do masculino divino, Purusha, com o feminino cósmico, Prakriti, símbolo do equilíbrio universal e da criação. Era um dos selos associados ao chakra do coração, o Anahata. No Egito Antigo, o hexagrama aparece em papiros mágicos greco-egípcios usados em rituais de proteção espiritual, equilíbrio de elementos e travessia da alma, como descrito por Geraldine Pint em Magic in Ancient Egypt. Na Grécia, surge em obras de Pitágoras e Platão como representação da alma equilibrada e da harmonia dos opostos, está presente em compêndios como Os Elementos, de Euclides e no Timeu, de Platão. Em todas essas culturas, a estrela de 6 pontas era um símbolo espiritual, ritual e universal, não especificamente judaico. A civilização que levou a astrologia à perfeição foi a Babilônia. Ali, cada planeta era um deus. E o mais temido de todos era Saturno, chamado Kevan ou Ninurta. Esse deus representava o tempo, a morte, o julgamento e o destino, e era associado à colheita kármica e à limitação do mundo físico. A tábua Mu'apin, por volta de 1000 a.C., já catalogava Saturno entre os corpos celestes mais importantes, associando seus movimentos a presságios de reinos e impérios. Em selos mágicos babilônicos, encontramos figuras geométricas semelhantes ao hexagrama, usadas como proteção contra forças malignas, como detalhado no estudo Magic in Mesopotâmia, publicado pelo British Museum. Essa estrela ritualística, associada à reverência de Saturno, migra então para o imaginário dos hebreus. O profeta Amós no capítulo 5 versículo 26 declara: Tomastes o tabernáculo de vosso Moloque e a estrela do vosso deus Renfan, imagens que fizestes para vós mesmos. Séculos depois, Estevão repete a acusação diante do Sinédrio, pouco antes de ser apedrejado: levastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso deus Renfan, por isso, vos deportarei para além da Babilônia. Atos capítulo 7 versículo 43. Na Bíblia, Moloque e Renfan são denunciados lado a lado, não como a mesma entidade, mas como duas faces do mesmo sistema espiritual de corrupção e morte. Moloque, adorado com sacrifícios de crianças em fogo, representa o culto ao poder pela destruição da inocência. Renfan, segundo o Dictionary of Deities and Demons in the Bible, e a entrada G4481 da Concordância de Strong, é a forma grega do nome Kevan, Saturno. A semelhança é chocante. Ambos consomem seus descendentes, um pelo fogo do ritual, outro pelo ciclo do tempo e da destruição existencial. A Bíblia é clara. O povo de Israel adotou como símbolo uma estrela pagã associada a um deus babilônico, e isso resultou em juízo divino e exílio. Séculos depois, esse mesmo símbolo renasceria. Durante a Idade Média, o misticismo judaico floresce na Europa com o surgimento da Cabala. Nessa tradição esotérica, o hexagrama é reinterpretado como símbolo de equilíbrio espiritual. O triângulo para cima representa o mundo superior, o de baixo o mundo material. Sua união forma o Magen David, o escudo de Davi. O Zohar e o Sefer HaBair, textos fundadores da Cabala, interpretam essa fusão como representação da harmonia entre os mundos oculto e visível, como analisado por Gershon Scholem em Major Trends in Jewish Mysticism. Além disso, o hexagrama passa a ser conhecido como o selo de Salomão em grimórios judaicos e árabes, como as clavículas de Salomão, sendo usado em rituais para selar entidades e proteger contra forças invisíveis.
O símbolo é assim rebatizado, espiritualizado, mas mantém sua estrutura e simbologia ancestral. No Renascimento, o símbolo transborda para fora da tradição judaica e é adotado por alquimistas, hermetistas e ordens ocultistas. Em obras como De Oculta Filosofia, de Henrique Cornelius Agrippa, e Magia Naturalis, de Jean Baptista Della Porta, o hexagrama representa os 4 elementos: fogo, água, ar e terra, e seus 2 princípios superiores, espírito e matéria. Saturno, nesse contexto, torna-se o planeta do limite, da transformação, da purgação e da morte iniciática. Com o avanço do ocultismo moderno, especialmente nos séculos 19 e 20, o símbolo é absorvido por ordens como a Golden Dawn, a Telema de Aleister Crowley e, mais tarde, pela Ordem dos 9 Ângulos, ONA, uma das vertentes mais radicais do satanismo contemporâneo. Nesses círculos, o hexagrama representa não apenas harmonia, mas domínio ritualístico sobre as forças do cosmo material, especialmente as que se concentram sob o arquétipo de Saturno, o senhor do tempo, da prisão kármica e da estrutura que mantém a alma aprisionada. Em sua filosofia ocultista, Crowley identifica o hexagrama como símbolo da fusão dos opostos e como ferramenta de invocação da verdadeira vontade do magista sobre a ordem divina estabelecida. Em The Book of Thoth, ele aponta Saturno como o planeta do sofrimento e da disciplina iniciática, e o associa diretamente à travessia do abismo, onde o ego morre para que o iniciado renasça em poder. Para atravessar esse limiar, surge o nome que carrega milênios de temor e adoração: Lúcifer. No plano esotérico, bíblico, Lúcifer é descrito nas Escrituras como um anjo rebelde, expulso do céu por sua soberba. Em Isaías 14:12, lê-se: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Esse versículo, associado à figura do rei da Babilônia, foi interpretado ao longo dos séculos como uma descrição do próprio Satanás, o adversário de Deus. Essa interpretação foi consolidada na teologia cristã, tornando Lúcifer sinônimo de Satã, o enganador, o opositor, o sedutor espiritual. Dentro dessa visão gnóstica e luciferiana, Saturno é o carcereiro do mundo material, o demiurgo que impõe limites, leis e sofrimento. Já Lúcifer é a força que se rebela contra essa ordem, o Prometeu espiritual, que desafia o Deus Criador para entregar ao homem a centelha da verdade. Na ordem dos 9 ângulos, ONA, o hexagrama é associado diretamente a Saturno e usado como símbolo de transgressão ritual, ruptura da moralidade convencional e ascensão interior por meio do confronto com o caos. Em Naus, a Practical Guide to Modern Satanism, Saturno é descrito como o ponto de contenção, o guardião do portal, enquanto Lúcifer representa o caminho de libertação para além do cosmo, da moral e do tempo. Entre os séculos 17 e 19, algumas comunidades judaicas do leste europeu começaram a usar o hexagrama como símbolo cultural e decorativo, sem consenso religioso. Mas foi no final do século XIX, com o surgimento do movimento sionista, que o símbolo ganhou força política. Em 1897, no primeiro congresso sionista liderado por Theodor Herzl, a estrela de 6 pontas foi adotada como emblema do projeto nacional judeu, como documentado em The Zionist Idea, de Arthur Hertzberg. Em 14 de maio de 1948, com a fundação do Estado de Israel, a estrela foi oficialmente inserida no centro da nova bandeira nacional, ladeada por 2 faixas azuis. O protocolo do Conselho Provisório do Estado, disponível no Arquivo Nacional de Israel, confirma essa decisão simbólica e política. Assim, o símbolo que nasceu nos templos pagãos, foi condenado pelos profetas, ressuscitado por cabalistas, usado em rituais ocultistas e reinterpretado por políticos sionistas, tornou-se o emblema máximo da identidade de um Estado moderno. O símbolo que foi pagão na Índia, astral na Babilônia, condenado pelos profetas e magicamente reinterpretado pelos cabalistas, e também ressignificado por ocultistas saturninos, torna-se o emblema máximo da identidade de uma nação moderna. Como um símbolo amaldiçoado tornou-se sagrado,
Como o selo de Saturno virou o escudo de Davi. Essa foi mais uma investigação da Terceira Esfera.